Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E já está no ar com as seguintes manchetes. STF forma maioria ao julgar o projeto que muda a composição da Câmara. 2 bilhões de reais serão repassados para quem venceu em maio ações contra o INSS. E a Alerj vota nesta terça-feira o projeto que propõe a extinção do Detro. Situação de emergência no Pantanal e temporais no Rio Grande do Sul. E Nvidia ultrapassa a Microsoft e se torna a empresa mais valiosa do mundo. Essas e outras notícias e mais as notícias locais, o esporte, condições do clima, vocês conferem agora no Plantão de Notícia. O Supremo Tribunal Federal formou maioria ao julgar um recurso que pode afetar a composição da Câmara dos Deputados, trocando 7 parlamentares da atual legislatura. O julgamento no STF pode afetar deputados e levar à anulação da eleição de parlamentares de 4 estados pela chamada sobras eleitorais. No julgamento virtual, o ministro André Mendonça pediu destaque, o que significa levar a discussão para o plenário. Desta forma, a votação começaria de novo. Mas 6 ministros já indicaram o voto. Se mantiverem a mesma opinião, a configuração da Câmara vai mudar. A eleição para vereadores, deputados estaduais e federais, por exemplo, segue a regra da proporcionalidade. No primeiro critério, os partidos com maior número de votos elegem mais parlamentares, que precisam ter um número mínimo de votos para ganhar a vaga. Só que nem sempre isso é suficiente para preencher todas as cadeiras. Aí é que entraria o segundo critério. Só poderiam concorrer às sobras os partidos que tiveram ao menos 80% do quociente eleitoral. Além disso, os candidatos deveriam somar votos em número igual ou superior a 20% do quociente. Depois disso, havendo vagas em aberto, as cadeiras seriam distribuídas aos partidos que apresentassem as maiores médias. Foi isso que o Supremo invalidou no começo do ano. Assim, todos os partidos poderiam participar, mesmo sem atingir os critérios. O STF definiu ainda que a mudança valeria a partir das eleições municipais deste ano. Mas o partido Rede apresentou um recurso, que é o que está sendo julgado, para que a medida seja aplicada nos resultados do pleito de 2022. Poderão perder a cadeira os deputados Silvia Wayampi e Sonise Barbosa, do PL do Amapá, Gorete, do PDT do Amapá, Augusto Pupil, do MDB do Amapá, Lázaro Botelho, do Progressistas do Tocantins, Lebrão, do União Brasil de Rondônia e Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal. Na avaliação dos partidos, o mecanismo fere o pluralismo e a igualdade de chances entre partidos e argumentam ainda que a regra pode levar à distorção do sistema proporcional de votação. Pouco mais de 2 bilhões de reais serão repassados a quem venceu em maio uma ação contra o INSS para concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por mortes para o pagamento das chamadas requisições de pequeno valor, de até 60 salários mínimos. O valor de pouco mais de 2 bilhões de reais será repassado a quem venceu em maio ações contra o INSS para a concessão ou revisão de benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, para o pagamento das chamadas requisições de pequeno valor de até 60 salários mínimos. Os depósitos serão repassados aos beneficiários pelos tribunais regionais federais, seguindo o cronograma específico de cada região. A previsão é que o pagamento seja feito em até 2 semanas após o início do processamento e que mais de 134 mil pessoas recebam valores determinados pelos juízes. E atenção para essa notícia, hein? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, vota nesta terça-feira, dia 25, uma proposta para extinguir o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o famoso DETRO, RJ. O deputado Felipe Poubel, do PL, é o autor da indicação legislativa pedindo que o governador Cláudio Castro, do PL, acabe com o órgão e transfira suas funções
para o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Você tem posse do alvará, do certificado de autorização do bombeiro. Quero o alvará de funcionamento e o certificado de autorização do bombeiro. Não tem documento, não tem responsável, não tem nada, pô. Estão pedindo o alvará e o licenciamento do bombeiro. Vou te encaminhar o endereço para você poder encaminhar a viatura para cá, por favor. Tá lacrado. O pátio foi lacrado, caçado a licença do pátio. Tem licença, não tem? Não entra mais veículo nenhum. Não entra mais veículo nenhum, só sai veículo aqui. A partir de hoje, até que se regularize, não entra mais carro nesse cemitério de veículos da máfia do reboque do Rio de Janeiro. Membros da Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, o deputado anunciou a aceleração de um contrato de 16 milhões firmado entre o DETRAN e o consórcio do Parque Carioca, relativo a serviços de remoção, depósito e guarda de veículos rebocados. Abre aspas. Nos últimos meses, a Comissão de Combate à Desordem Urbana tem realizado diversas fiscalizações no Estado e constatado diversas irregularidades, como contratos superfaturados, contratação de empresa de reboque que não possui veículos para a realização dos serviços. O DETRAN, há muitos anos, vem demonstrando a sua mais completa incapacidade e incompetência para dar cumprimento às suas atribuições legais, fecha aspas, justificou o deputado estadual Felipe Poubel. E o Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em cidades atingidas por incêndios no Pantanal. A medida, com validade de 180 dias, visa combater o fogo e auxiliar as regiões afetadas, enquanto o Rio Grande do Sul, as enchentes provocadas pelas chuvas continuam. Segundo dados do monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, desde o mês de maio, o Pantanal vem enfrentando condições de seca extrema, agravando a incidência das queimadas, o que levou o governo do Mato Grosso do Sul a decretar situação de emergência nas cidades afetadas pelos incêndios. A medida vale por 180 dias e prevê, entre outras providências, a convocação de voluntários para combater os focos. Segundo informações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde o início do ano, o fogo já consumiu 627 mil hectares do Pantanal. Os números superam os de 2020, quando houve recorde de devastação no bioma. Nesta segunda, o governo federal, que instalou uma sala de situação para acompanhar os incêndios, reconheceu que o cenário é de crise extrema. Já sabíamos que esse ano seria severo. Teremos já um adicional de 50 brigadistas do IBAMA, 60 que virão da Força Nacional, além de termos também uma mobilização de mais brigadistas do IBAMA a partir da necessidade que tivermos de fazer essas contratações, inclusive fazendo mudanças no marco regulatório para que seja diminuído o interstício de 6 meses para 3 meses e poder contratar esses brigadistas com mais celeridade. Já no extremo sul do país, ocorre o inverso. O Rio Grande do Sul volta a sofrer com os temporais. Em algumas cidades da região metropolitana, houve queda de granizo e as ruas foram tomadas de novo pela água. Em Eldorado do Sul, 3 bairros ficaram debaixo d'água. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba subiu 24 centímetros e a prefeitura fechou 3 comportas do sistema de proteção contra enchentes. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado vai continuar enfrentando chuvas intensas esta semana. Mesmo diante do risco de novos alagamentos, ainda há ruas de Canoas cheias de entulho. A prefeitura do município afirmou que segue com a operação de limpeza e que estima terminar o trabalho em um prazo de até 45 dias. A greve dos agentes ambientais, cujo papel na defesa dos biomas é fundamental, em meio às queimadas, chantageia um governo que mudou o tratamento dado à questão ambiental. O governo foi pego de surpresa em relação às queimadas, mas não foi por falta de advertência das instituições responsáveis pelo monitoramento do clima, nem da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, depois das enchentes no Rio Grande do Sul, que se enquadram na categoria dos eventos extremos, os incêndios no Pantanal
e no Cerrado estão só começando e já são avassaladores. E quando pensamos em empresas globais, bilionárias, a gente pensa logo naquelas dos refrigerantes da linha automotivo. Mas está equivocado. Acompanhe a próxima notícia. A NVIDIA, fabricante de chips especializada em inteligência artificial, se tornou a empresa mais valiosa do mundo em 2023. Acompanhe. Esqueça a Coca-Cola, a General Motors, os grandes bancos e petroleiras. A empresa mais valiosa do mundo, segundo o preço das ações na semana passada, se chama NVIDIA, ou seria NVIDIA. A fábrica de chips americana atingiu o topo da lista de mais valorizadas do planeta e a maioria das pessoas não sabe pronunciar seu nome. Talvez nem saiba que ela faz e mesmo que ela existe. O ranking das empresas mais valiosas do mundo é sempre um retrato do tempo. No século XIX, eram companhias de trem. No início do século XX, as fábricas de automóvel e os conglomerados de petróleo. No final, companhias de software como a Microsoft. No começo do século XXI, foi a vez da Apple e dos smartphones. E agora é a hora da inteligência artificial. A NVIDIA foi criada há apenas 31 anos, quando a internet foi aberta aos consumidores. Seus fundadores queriam produzir chips mais rápidos para os computadores produzirem gráficos. A NVIDIA revolucionou a indústria de jogos, trouxe ao mercado novos games com visuais semelhantes aos de filmes. Em 2012, a empresa descobriu que seus chips poderiam ser usados para alimentar muito mais do que videogames. O principal deles, aplicativos de inteligência artificial. Quando esses sistemas chegaram ao usuário final e se popularizaram, o valor de mercado da empresa explodiu. Hoje, a NVIDIA é a principal fornecedora dos chips ultra rápidos usados para aplicativos de inteligência artificial, como os carros autônomos, supercomputadores, a mineração de criptomoedas e os imensos bancos de dados chamados de nuvem. O valor das ações fez com que a NVIDIA superasse Apple e Microsoft e chegou a 3,3 trilhões de dólares, o topo do ranking das mais valiosas do mundo. Para ter uma ideia, o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil no ano passado, foi de 2,2 trilhões de dólares. Falta meio Brasil para chegar a uma NVIDIA. Na abertura dos negócios das bolsas internacionais, nesta segunda-feira, a companhia perdeu 5% de seu valor e voltou ao terceiro lugar num movimento de ajuste de mercado. Em um único dia, ela perdeu 150 bilhões de dólares em valor de mercado. Mesmo assim, seus acionistas já estão na lista dos mais ricos do mundo. A NVIDIA assegurou que deve aumentar a produção dos chips para atender a demanda do mercado, bem como lançar modelos mais avançados para acelerar as pesquisas em inteligência artificial. Hoje, o principal produto da NVIDIA são os chips H100, vendidos por mais de 30 mil dólares. E nós vamos agora às notícias locais. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas em flagrante por pesca ilegal na Zona Sul do Rio de Janeiro. A operação foi conduzida com a Marinha do Brasil e com o Instituto Estadual de Meio Ambiente, o INEA. A punição varia de 1 a 3 anos de reclusão, noticiada aqui pela Rede de TV+, e denunciada por pescadores. Agentes da Polícia Federal e da Marinha do Brasil prenderam 10 pessoas em flagrante por pesca ilegal na região do Costão do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no domingo, dia 23. Segundo a Polícia Federal, a Operação Mar Azul, que também contou com a parceria do Instituto Estadual do Meio Ambiente, tinha o objetivo de fiscalizar a pesca irregular nas águas interiores do litoral do Rio de Janeiro. Os detidos foram encaminhados à Superintendência da Corporação no Rio para formalização da prisão e, posteriormente, ao Sistema Prisional do Estado, onde estão à disposição da Justiça. E mais uma notícia lamentável envolvendo a Supervia. A circulação de trens na extensão Guapimirim será interrompida em julho. A circulação de trem
na extensão Guapimirim, na região metropolitana do Rio de Janeiro, será interrompida no próximo dia 7 de julho. Segundo a Supervia, serão feitas manutenções na via férrea e na rede aérea. No mesmo dia, o serviço também será paralisado na extensão de Vila Inhomirim, em Magé, e no trecho entre Gramacho e Saracuruna, ambas estações localizadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e no trecho entre Gramacho e a Central do Brasil, no Rio, haverá baldeação na Penha, bairro da Zona Norte. Para todas as extensões e trechos, as operações voltam ao normal no dia seguinte, dia 8 de julho, uma vez por mês. A concessionária suspendeu a circulação de trens nas regiões mencionadas para manutenção preventivas. As mais recentes ocorreram no último dia 5 de maio e 2 de junho. Mas é importante frisar que na luta por melhoria de condições de transportes no Rio de Janeiro, o ex-deputado Carlos Santana vem em conjunto com a Frente por um Trem em Movimento, mobilizando os usuários e conscientizando a população pela intervenção urgente do governo do Estado. Acompanhe. Nós deixamos claro que a nossa posição é de intervenção já na empresa Supervia pelo governo do Estado. Sabemos da responsabilidade que hoje a empresa está cumprindo com a população e, ao mesmo tempo, com os trabalhadores da Supervia. Nós hoje queremos intervenção já, mas com a manutenção de todos os direitos dos trabalhadores da Supervia. E, ao mesmo tempo, a população já não aguenta mais atraso do trem, entendeu? As estações sem banheiro, sem acessibilidade, assim sucessivamente. Então, por isso que nós estamos aqui e vamos estar em todos os fóruns para lutar, entendeu? Pela qualidade de um trem melhor na nossa região metropolitana. Vem para esse movimento. Parece uma novela que nunca tem fim, mas tenho certeza que essa mobilização por um movimento de um trem melhor vai chegar ao objetivo de mudança no transporte ferroviário no nosso estado. E vocês vão acompanhar agora as notícias também locais com Maurício Aragão. Estado e Prefeitura Municipal de Teresópolis apresentam plano da feirinha em Teresópolis. E o Ministério Público apura irregularidades em reforma de escolas em Rio das Ostras. Segue contigo, Maurício Aragão. No início dessa semana, a Prefeitura de Teresópolis promoveu reuniões com expositores feirantes que atuam na feirinha de Teresópolis, a Feirarte, no bairro do Alto. O objetivo foi apresentar a diferentes grupos o plano de retomada estratégica das obras de reforma e remodelação da Praça Higino da Silveira, onde fica a feirinha, como nós mostramos recentemente em edições aqui do nosso jornalismo. Nesta segunda e terça, foram recebidos na Prefeitura, por integrantes dos governos municipal e estadual, representantes dos diferentes setores. A feirinha se divide entre setores 1 a 7, e praça de alimentação. O objetivo foi apresentar esse novo cronograma e também algumas mudanças no projeto inicial da tão aguardada obra, que está atrasada, mas parece que finalmente vai ser concluída. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Rio das Ostras, está investigando denúncias de crimes de corrupção, formação de quadrilha e concussão relacionados à reforma do Colégio Municipal Fanny Batista Esteves. Funcionários públicos e empresários do setor de construção civil estão envolvidos nessa investigação. Tudo começou quando a empresa vencedora da licitação para realizar a obra passou a sofrer, primeiro, segundo os proprietários, uma solicitação de propina para ter facilidades. Diante da recusa dos empresários de pagarem essa propina, a obra começou a ter dificuldades, pressões e até mesmo intimidações. O caso está em segredo de justiça, caráter sigiloso, mas o Ministério Público já conseguiu mandado para apreender celulares e computadores dos investigados.
E nós vamos agora com a previsão climática apontando as mudanças do clima no estado do Rio de Janeiro e na nossa região sudeste. Nessa terça-feira, o destaque já passa a ser a queda mais significativa de temperatura em muitas cidades da campanha gaúcha. Teremos a influência do ar frio e, com isso, o amanhecer pode começar com termômetros marcando uma média de 4 graus, até com possibilidade de geada na cidade de Bagé. A circulação de ventos também vai manter ainda um pouco de umidade sobre áreas da Serra, região dos Vales, a metade norte do Rio Grande do Sul e os estados de Santa Catarina e do Paraná. Só que a frente fria vai se deslocando para alto mar, com o sistema mais próximo ao sudeste. A condição é de virada no tempo em cidades do leste e sul do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, já com chuva retornando às duas capitais. Já no sudeste do país, temos uma virada mais significativa no tempo já prevista para São Paulo. A capital paulista pode amanhecer com garoa. No decorrer do dia, temos condição de céu mais encoberto e a temperatura máxima não deve passar dos 21 graus. A mínima pode acontecer à noite. Já no litoral de São Paulo, condição para alguns temporais e com rajadas de vento que podem se aproximar dos 70 km por hora. Com o deslocamento dessa frente fria, a cidade do Rio de Janeiro também vai ter um dia com mais nebulosidade, condição de chuva em vários momentos e atenção para a ventania, com rajadas que podem chegar até os 70 km por hora. Deve chover fraco em Vitória. E ainda não temos expectativa de grandes mudanças em Belo Horizonte, no Triângulo de Minas e no extremo norte de São Paulo. Para essas áreas, o ar seco ainda predomina e a umidade relativa do ar deve ficar mais baixa. Nos esportes, também com Maurício Aragão, vocês vão acompanhar a decepção com o empate na estreia do Brasil na Copa América. A seleção brasileira decepcionou o torcedor que compareceu em grande número ao estádio de Los Angeles nesta segunda-feira para ver a estreia do time contra a Costa Rica pela Copa América. O Brasil não saiu do 0-0, embora pressionasse, embora dominasse, mas na verdade o time mostrou-se pouco eficiente nas finalizações e até mesmo na criatividade, porque embora criou algumas chances na pressão, mas pela inferioridade da Costa Rica, que disputa essa competição com um time que joga junto pela primeira vez, do que até mesmo pelos méritos técnicos do Brasil nessa partida. Quem se aproveitou desse 0-0 do Brasil foi a Colômbia, que venceu o Paraguai por 2-1 e lidera o grupo D da Copa América. O Brasil volta a campo em Las Vegas na próxima sexta-feira, às 22 horas, contra o Paraguai. A Copa América continua nesta terça-feira com os jogos do Grupo A, Peru e Canadá, Chile e Argentina. Na quarta-feira, com os jogos do Grupo B, Equador, Jamaica, Venezuela e México. E pelo Grupo C, na quinta-feira, Panamá, Estados Unidos, Uruguai e Bolívia. E agora uma outra notícia para você, amigo telespectador, ficar atento. O golpismo cibernético avança nas redes sociais. A organização criminosa manipula vídeos de personalidades para atrair vítimas. Acompanhe. Muita gente Parece uma notícia corriqueira em um telejornal. Agora a gente vai trazer os detalhes do programa de renegociação de dívidas anunciado pelo governo. Mas o vídeo divulgado nas redes sociais foi manipulado por criminosos. Eles aproveitam uma notícia verdadeira, nesse caso, o lançamento do programa Desenrola, para criar uma reportagem falsa e divulgar uma empresa que cobraria cerca de R$50 para limpar o nome de pessoas endividadas. Colocam, inclusive, uma fala do ministro da Fazenda para dar um ar de credibilidade. Abertura do sistema para os credores, dos créditos dos credores que quiserem participar do programa. Os golpes são sofisticados. Usam a inteligência artificial para manipular imagens e vozes de políticos e celebridades. Aqui, os criminosos manipulam a voz da jornalista Luísa Tenente, usando a tecnologia. A notícia mais importante de hoje é sobre o serviço da empresa Serasa. No vídeo falso, ela diz que o Serasa terá que indenizar milhões de pessoas devido a um vazamento de dados e orienta como receber até R$28 mil. O link leva para uma página falsa, onde
onde a vítima é orientada a cadastrar o CPF e emitir um boleto para pagar pelo serviço. O NetLab, laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro que monitora as redes, identificou 67 perfis e páginas que aplicavam o golpe. De acordo com o estudo, os golpistas investiram quase R$500 milhão em publicidade. Em todo o mundo, o cálculo dos especialistas é que os anúncios fraudulentos devem movimentar entre 10% e 30% do faturamento publicitário, estimado em $500 bilhões em 2025. A prática do crime cibernético já é considerada a segunda modalidade criminosa que mais fatura no mundo. E a projeção é que em pouco tempo deve superar o tráfico de drogas. E assim nós vamos terminando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a todos que nos acompanham através das redes sociais, desejando a todos uma excelente semana e com a pontual encontro na próxima edição. Muito obrigado e até breve. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.